esse conhecimento verdadeiro não poderia ser adquirido apenas através de informações externas ou opiniões externas, opiniões populares, mas sim por meio de um questionamento seu, de um questionamento próprio, crítico e constante. E ele desenvolveu esse método socrático, né? Que envolvia fazer aí perguntas que conduziam o interlocutor a examinar os seus próprios pensamentos, suas próprias crenças, né? Suas próprias ideias. E esse diálogo filosófico, que até foi conhecido como a mainêutica, né? O diálogo mainêutico, que é essa arte do diálogo e da construção de argumentos, né? E só a título de curiosidade, a mãe de Sócrates ela era parteira. E ele sempre dizia que a mãe dele auxiliava no parto de bebês e Sócrates auxiliava no parto de ideias, né? Nessa busca desse questionamento, deste filosofar, desse diálogo com si mesmo, né? De fazer esse olhar para suas próprias questões, para suas próprias ideias, questionamentos e crenças, né? E ele sempre destacava essa importância que ele dava da virtude na vida do ser humano. Ele argumentava que a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem-estar eram alcançados através da prática da virtude. E o que é essa virtude? Essa virtude é esse hábito, um hábito adquirido através da prática que é constante de comportamentos éticos, morais, né? Esse ético moral, muito no ar da filosofia, mas comportamentos que, como honestidade, como generosidade, coragem, paciência, respeito. Bem-vindos! Você está na Escola Ancestral. Hoje estamos no nosso papo de quarta e vamos conversar sobre filosofia e como ela nos ajudou e continua nos ajudando a evoluir e a nos tornarmos uma pessoa melhor. Desde sempre, na verdade, o ser humano ele é o tema central da filosofia, né? E na filosofia. E a filosofia ela sempre buscou compreender a natureza e essa existência do ser humano. Procurou investigar questões relacionadas a essa existência, ao conhecimento, a moralidade, a liberdade, as virtudes. E diversos filósofos têm abordado o tema do ser humano de diferentes maneiras e até os dias de hoje. Cada um deles oferecendo a sua perspectiva e as suas teorias, né? E cada filósofo tem criou a sua abordagem filosófica sobre o ser humano, sobre o ser humano. Cada filósofo criou a sua perspectiva, né, sobre esse ser humano. E essa perspectiva ela foi influenciada muito pelo seu contexto histórico, pelo contexto cultural que ele estava inserido e até mesmo pela sua raiz filosófica, né? Principalmente para os filósofos mais atuais. Eles têm uma raiz filosófica a qual eles continuam trazendo esse mesmo sentido de pensar, né? E essas diferentes abordagens que foram sendo criadas, foram sendo apresentadas, elas contribuíram para a compreensão e para esse debate contínuo sobre essa natureza humana, né?
E desde a filosofia pré-socrática, que foram os pioneiros na busca de uma explicação racional para a origem, né, e a natureza do mundo, e por consequente do ser humano, eles concentraram suas teorias principalmente na cosmologia. Então, os pré-socráticos, eles concentraram as teorias que eles criaram sobre a cosmologia. Essa cosmologia, que é o estudo da origem e da composição do universo, né? A origem do cosmos, que hoje está muito ligada à astronomia. Porém, alguns, como Heráclito, por exemplo, que foi um pré-socrático, também abordou a natureza do ser humano em relação ao universo. E Heráclito, ele acreditava no princípio único, né? A unidade elementar e que tudo havia começado pelo fogo. Então, Heráclito diz que tudo provém de um e esse um provém do todo. Esse é o primeiro pensar. Mas hoje a gente vai, nesse papo de quarta, falando da filosofia e do ser humano. Eu peço desculpa se você está ouvindo muito barulho, porque hoje está movimentada a coisa por aqui. Tentei achar o horário menos barulhento para poder gravar hoje. E vamos então falar sobre um dos filósofos que teve uma importância bem grande até os dias de hoje. Ele influenciou muitos outros filósofos, né? E Sócrates, ele é considerado, né? Ele não foi, ele é considerado o fundador da filosofia ocidental. E ele enfatizava a importância do conhecimento de si mesmo. Ele acreditava que apenas através do exame e da reflexão sobre as nossas próprias crenças, sobre as nossas próprias ações, é que poderíamos alcançar então uma vida que ele chamava de uma vida virtuosa. E Sócrates ele foi amplamente conhecido como um dos fundadores da filosofia e desenvolveu essa filosofia que é bem centrada no ser humano. E essa abordagem que ele trouxe foi realmente revolucionária para a época, né? E desviou o foco dos estudos que os pré-socráticos tinham sobre a cosmologia. E direcionou então a atenção deles para o indivíduo humano e, e por essa sua busca que o humano tem pelo conhecimento e pela virtude. Sócrates ele acreditava que a vida humana deveria ser dedicada à busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Ele argumentava que o verdadeiro conhecimento estava realmente enraizado ali no nosso autoconhecimento. Que conhecer a si mesmo que era essencial para essa vida plena, para essa vida virtuosa. E Sócrates tem ali a famosa frase que é atribuída a ele, né, até os dias de hoje, que é o conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. E esse conhecer a ti mesmo reflete essa ideia central que a filosofia trouxe. E o conhecimento verdadeiro, ele é conhecer a si mesmo. E Sócrates, ele, para ele não existia, esse conhecimento verdadeiro não poderia ser adquirido apenas através de informações externas, ou opiniões externas, opiniões populares, mas sim por meio de um questionamento seu, de um questionamento próprio, crítico e constante. E ele desenvolveu esse método socrático, né? Que envolvia fazer aí perguntas que conduziam o interlocutor a examinar os seus próprios pensamentos, suas próprias crenças, né? Suas próprias ideias.
E esse diálogo filosófico, que até foi conhecido como a mainêutica, né? O diálogo mainêutico, que é essa arte do diálogo e da construção de argumentos, né? E só a título de curiosidade, a mãe de Sócrates ela era parteira. E ele sempre dizia que a mãe dele auxiliava no parto de bebês e Sócrates auxiliava no parto de ideias, né? Nessa busca desse questionamento, deste filosofar, esse diálogo com si mesmo, né? De fazer esse olhar para suas próprias questões, para suas próprias ideias, questionamentos e crenças, né? E ele sempre destacava essa importância que ele dava da virtude na vida do ser humano. Ele argumentava que a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem-estar eram alcançados através da prática da virtude. E o que é essa virtude? Essa virtude é esse hábito, um hábito adquirido através da prática que é constante de comportamentos éticos, morais, né? Esse ético moral, muito no ar da filosofia, mas comportamentos que, como honestidade, como generosidade, coragem, paciência, respeito, lealdade, fraternidade, todos os sentimentos nobres, né, que a gente pode ter para conosco e para com o outro, ele acreditava que todas as pessoas possuíam e possuem essa capacidade de agir virtuosamente, né? De agir com esses bons sentimentos, com essas boas práticas, né? Então, ele acreditava que todos têm essa capacidade de agir de forma virtuosa e que a ignorância é que era a raiz de todos os comportamentos prejudiciais, né? Claro que, perdão pelo barulho, tá? Mas, continuando, é claro que a filosofia de Sócrates não foi bem recebida pelas autoridades da época. Foi muito questionada, porque ele foi acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses estabelecidos. Porque os deuses estabelecidos naquela época, e que é né, no seu panteão, eles eram deuses amorais. São deuses amorais. São deuses que eles não têm esses sentimentos. Eles trabalham numa dualidade, mas eles não têm essa definição entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, quando Sócrates vem com essa teoria e com essa definição, é como se ele estivesse querendo corromper as pessoas a pensar diferente, a olhar, a ter uma nova visão sobre o conceito do que era o certo e errado, do moral, do virtuoso, do ético. E Sócrates ele foi condenado à morte por causa disso. E ele decidiu então aceitar a punição dele, como uma maneira até mesmo de reafirmar a sua crença no valor e na integridade da filosofia, né? E essa filosofia de Sócrates, que foi centrada no ser humano,
ele teve esse forte impacto, né, e um impacto duradouro na história da filosofia e continua sendo uma influência importante até os dias de hoje. O foco maior dele, que é essa importância do conhecimento de si mesmo, desse questionamento crítico, né, e de praticar a virtude, representa aí uma abordagem fundamental para a compreensão e para o desenvolvimento do ser humano. E por que o conhecimento de si mesmo é tão relevante para uma vida verdadeira, para uma vida virtuosa, para uma vida leve, honesta? E hoje eu vou trazer apenas o primeiro das justificativas do porquê esse conhecer a si mesmo é tão importante. E aí, nas próximas quartas, eu vou trazer os outros, porque eles, para a gente aprofundar um pouco mais em cada um deles, tá? Então, hoje eu trago para vocês esse conceito que Sócrates muito trabalhou, e também a primeira justificativa e a primeira forma que a gente tem de, de ir em busca desse conhecer a si mesmo. A primeira ferramenta que a gente tem para ir em busca desse autoconhecer-se, né? Autoconhecimento, conhecer a si mesmo profundamente. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta que seria a ferramenta da autoconsciência. Autoconsciência. O conhecimento de si mesmo, ele envolve uma compreensão honesta e muito profunda das nossas características, das nossas qualidades, das nossas limitações, desejos, motivações, enfim. Porque isso nos permite uma maior consciência dos nossos pontos fortes e também dos nossos pontos fracos. Também como a gente observar como as nossas ações elas impactam nós mesmos, mas também os outros. Então essa autoconsciência, ela nos ajuda a tomar decisões e essas decisões de forma mais conscientes e muito mais alinhadas aos nossos valores e a nossos objetivos. Então, ter essa autoconsciência significa ter consciência de si mesmo. Autoconsciência é ter consciência de si mesmo, das suas próprias emoções, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, das suas características pessoais. É a capacidade de perceber de forma objetiva e realista, sabe? De reconhecer as suas próprias qualidades, seus próprios defeitos, as suas limitações, forças, fraquezas, todas as suas dualidades, sua luz, sua sombra. Porque a autoconsciência, ela também envolve essa habilidade que a gente tem de reconhecer e compreender as nossas próprias emoções e o quanto isso é importante para a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Né? É nos permitir uma melhor gestão das nossas emoções. Isso significa ter capacidade de identificar, de nomear essas emoções, né? As emoções que a gente experimenta, entendendo o porquê, né? Entendendo as suas causas, as consequências desses sentimentos. E ter autoconsciência também inclui essa capacidade de se observar, né? É se observar.
é refletir sobre os seus próprios pensamentos, sobre como que tu está se comportando, como nos comportamos em tal situação, por que que eu me comportei dessa forma. Isso envolve questionar a si mesmo, né? Sobre o motivo que a gente age de tal forma, analisar esses padrões de pensamento, né? Que eles podem estar conscientes ou não, porque esses pensamentos eles podem estar no nosso inconsciente, né? Em motivações tão internas, tão desconhecidas, que muitas vezes a gente demora a se dar conta, mas que influenciam grandemente o nosso comportamento. A autoconsciência é muito importante e é um aspecto muito importante do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento emocional e até mesmo do nosso desenvolvimento espiritual. Pois permite a gente mesmo nos conhecer melhor, permite a cada pessoa se conhecer melhor. E aí sim tomar decisões muito mais alinhadas a esses valores e objetivos, né? Porque eles daí se tem uma compreensão melhor e verdadeira de si mesmo e também do outro. Ok, Cris, mas como que eu posso fazer isso? Como eu posso ter esse exercício de autoconsciência? Então, como eu sempre falo, a gente quando fala, eu como terapeuta integrativa, formada em gestão de pessoas, pós-graduada em espiritualidade, estudos da consciência. Então, eu sei a importância e o respeito que tem cada parte a ser trabalhada. Então, se você tem a sua parte física, tudo certo, você está trabalhando a sua mente, você está organizando o seu espírito. Essa trindade tem que estar equilibrada. E a autoconsciência nos auxilia a entender aonde que está esse desequilíbrio, entende? Então, autoconsciência, o conhecer a si mesmo, ir em busca, por exemplo, de um psicólogo para fazer essas reflexões, se você não consegue fazer essas reflexões sozinho, tá? De um terapeuta, enfim, há vários profissionais que podem nos auxiliar nessa questão. Mas voltando à filosofia, que é o que a gente está conversando hoje, e como ela nos ensinou, e como ela nos traz também ferramentas e teorias que nos auxiliam nesse conhecer a si mesmo, eu vou deixar aqui uma dica de exercícios de autoconhecimento, de tomada de autoconsciência, tá? E existem várias práticas que a gente pode fazer para desenvolver essa nossa autoconsciência. Por exemplo, a prática da atenção plena, que é o mindfulness, que hoje está muito em voga, né? Que é nada mais do que você reservar alguns minutos do seu dia, né? Se sentar num local ali tranquilo e focar plenamente no momento que você está, nesse momento presente. É uma meditação que você está focado no momento presente que você está. E ali você vai observar os pensamentos que estão vindo na tua cabeça, as emoções que estão vindo na tua cabeça, qual a sensação que o teu corpo está tendo de você estar ali naquele momento. E fazer todo esse movimento sem julgar os pensamentos, sem julgar as emoções, sem julgar as sensações que tu está sentindo, apenas observar, tá? Sem se apegar a tudo que você está sentindo nesse momento. Ir fazendo esse momento um momento de conexão com si mesmo, de observação de si, tá? E isso
Você pode ir fazendo aos pouquinhos, começando, aumentando o tempo, indo aos poucos, porque isso vai te ajudar muito nessa aí aumentando essa consciência sobre si mesmo. É muito difícil fazer esse esse voltar a si, esse observar a si mesmo e não o que está externo. E talvez é o mais difícil que a gente tenha para fazer. É o exercício mais difícil. Porque olhar o outro, cuidar do outro é sempre mais fácil do que olharmos para nós mesmos. Porque às vezes a gente movimenta tudo em volta, tudo no externo, que é para justamente dificultar ou não termos tempo para reservarmos esse momento com a pessoa mais importante, que é nós mesmos, tá? Outra dica que eu posso dar para vocês é o diário de reflexão, que é você ter um diário, né? E dedicar todo um tempo ali do teu dia regularmente para te escrever, escrever as tuas experiências, as tuas emoções daquele dia, quais os pensamentos que vieram, os comportamentos que tu teve naquele dia. Isso vai te ajudar a identificar esses padrões, compreender as suas reações desses acontecimentos, fazendo com que tu desenvolva uma consciência de si mesmo. Praticar questionamentos. Isso também nos ajuda a termos autoconsciência. Fazer perguntas a si mesmo. Por que eu estou me sentindo assim? O que causou esse meu comportamento? O que ativou esse meu comportamento? Esses questionamentos, essa autoobservação, ela vai te auxiliar a compreender, a investigar e a compreender essas motivações internas e padrões de pensamentos. E aqui eu tenho que reforçar que é uma autoobservação, é a si mesmo, é deixar de culpar o que está externo a você e olhar para si. O que no outro me afeta, eu tenho que descobrir em mim por que está me afetando. Outra dica que eu dou é pedir feedback aos outros. Essa tem que tomar muito cuidado, porque esse feedback ele tem que ser muito honesto, então tem que ser com pessoas muito confiáveis. E pessoas que não vão ter medo de te dar o feedback, sabe? Feedbacks honestos, construtivos, né? Sobre as suas qualidades, sobre os seus comportamentos, sobre o que tu precisa melhorar, né? Isso vai te trazer insights muito valiosos sobre como que os outros te veem e vai te auxiliar a ganhar essa perspectiva externa. Mas aqui você precisa ter, você precisa saber ouvir, você precisa saber receber até mesmo críticas, né? Para que isso seja honesto e válido. Por último, eu deixo aqui a autoanálise. Autoanálise é você reservar esse tempo para refletir sobre as suas ações, sobre refletir as suas ações, as suas decisões, quais os resultados que tu tem alcançado, sabe? Analisar os teus sucessos e os teus fracassos, o que funcionou, o que não funcionou, e usar essas informações para aprimorar o teu comportamento, para aprimorar essa tua autoconsciência e que isso seja contínuo, né? E aqui eu vou lembrar mais uma vez que a autoconsciência é um processo contínuo.
e ele vai requerer essa prática regular. Portanto, eu peço que você experimente esses diferentes exercícios. E aí, com isso, tu vai acabar encontrando aquele que vai funcionar melhor para você, tá? Então, para esse papo de quarta, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Semana que vem eu volto com mais uma ferramenta para apresentar para vocês aí, para a gente continuar evoluindo como ser humano, usando aí conhecimentos ancestrais, como que a filosofia também nos trouxe, tá? É um trabalho também de autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tudo isso que o YouTube ele leva em consideração para fazer com que o nosso canal tenha um alcance aí bom, importante. E você ativando o sininho sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser informado, tá bom? Uma gratidão imensa por você estar sempre aqui comigo. Fiquem todos bem. Até o próximo papo de quarta. Beijo grande.